Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoins, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E na manhã do dia de hoje, dia 27 de junho de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 61.600 dólares americanos, com cada unidade do Ether, segundo maior criptoativo do mercado, custando aproximadamente 3.400 dólares. O mercado nas últimas 24 horas está experimentando uma leve alta. O Bitcoin, por exemplo, estava com uma valorização nas últimas 24 horas de 0,4%. Mas sem sombra de dúvida, no top 10 dos criptoativos, quem mais está se valorizando nas últimas 24 horas é a Solana, com quase 8% de valorização, nesse momento com cada unidade aproximadamente 150 dólares. E essa alta do preço dos criptoativos em BRL está sendo ainda mais acentuada, porque no dia de ontem o presidente do Brasil deu uma série de declarações que fizeram com que o câmbio do real-dólar disparasse ainda mais. Então, na verdade, o que disparou foi o dólar perante o real, não o real perante o dólar. Então, nesse momento, inclusive, no momento de gravação, cada unidade de dólar corresponde a 5,51 reais brasileiros. Então, como as criptomoedas são um ativo dolarizado, digamos assim, a alta que a gente está vendo em dólar é ainda mais acentuada quando a gente puxa para BRL, para real brasileiro. Nesse momento, inclusive, cada unidade do Bitcoin real está custando aproximadamente 340 mil reais. E o dia de ontem foi um dia positivo também para os ETFs de Bitcoin Spot. A gente teve um saldo final de entrada de 353 Bitcoins. E a gente também teve o resultado da última terça-feira, dia 25 de junho, e a saída da Grayscale, a saída de 500 Bitcoins da Grayscale, que ainda não tinha sido divulgada, não impactou o saldo final positivo. Então a gente já teve aí terça-feira positivo e quarta-feira positivo, com terça-feira com 420 bitcoins de saldo positivo nos ETFs de Bitcoin Spot e no dia de ontem 353 bitcoins de entrada. Por mais que seja um valor relativamente pequeno, especialmente comparado ao que a gente já viu os ETFs demandando, é importante que a gente tenha quebrado o ciclo de saída de bitcoins sob administração desses ETFs. E por falar em ETF, a gente está se aproximando muito do lançamento dos ETFs de Ether Spot nos Estados Unidos. Vale ressaltar que ainda não tem uma data oficial, mas as datas estimadas estão girando ali para cerca de 2 de julho, ou seja, na próxima semana. Então a comunidade cripto toda está aguardando ansiosamente esse lançamento e alguns analistas acreditam que eles vão atrair fluxos massivos de capital para o mercado. O diretor de investimentos da Bitwise, que é o Matt Hogan, está otimista quanto ao potencial desses produtos de investimento, prevendo entradas substanciais nos ETFs de Ether Spot nos primeiros meses de negociação. Os ETFs de Ethereum atrairão 15 bilhões de dólares em fluxos líquidos em seus primeiros 18 meses no mercado. Ele declarou isso com uma análise pessoal sua na plataforma Twitter no último dia 26 de junho, ou seja, ontem. A projeção de 15 bi de Hogan é baseada em uma análise minuciosa dos dados disponíveis, incluindo uma comparação da capitalização de mercado do Ether com a do Bitcoin, o mercado internacional de ETFs de cripto, a conversão do Grayscale Ethereum Trust e o carry trade dos ETFs de Bitcoin à vista. Vale ressaltar que a Grayscale, assim como no caso do Bitcoin, eles também têm um trust de Ether que vai ser convertido para ETF Spot quando a negociação começar. Do mesmo caso como foi o Bitcoin. Inclusive, hoje a Grayscale ela tem o quê? O segundo maior ETF de Bitcoin Spot do mercado. Por que todos os dias eles têm saída de Bitcoin? Porque quando eles começaram, eles já tinham muito Bitcoin dentro desse trust que foi convertido para ETF. Então, se no início do ETF de Bitcoin Spot eles tinham cerca de 650 mil Bitcoins sob administração, hoje em dia eles têm 275 mil. Por quê? Por causa da taxa de administração da Grayscale, que é de cerca de 1,5%, enquanto a dos outros oscilam entre 0,2% e 0,3%, inclusive com algumas gestoras colocando 0% promocionalmente para atrair gente para sua base. Então, esse movimento, muito provavelmente, vai ser visto também no ETF de Ether. Por quê? Porque a Grayscale tem um trust que vai ser convertido para ETF. Então, muito provavelmente, a gente vai ver uma saída do ETF da Grayscale para o ETF das outras gestoras. Mas, de qualquer forma, o que ele está falando aqui também é de capital novo, não apenas desse capital da Grayscale. E não deixa de ser uma boa notícia para o mercado cripto, que nem a gente sabe, quando uma cripto forte como o Ether, uma cripto forte como o Bitcoin,
tem um aumento expressivo no valor. As outras principais criptos, as criptos que orbitam ao redor dessa, acabam tendo uma valorização também. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, um alerta. O governo dos Estados Unidos enviou 3.940 unidades de Bitcoin para uma carteira Coinbase Prime no dia de ontem. Quem revelou isso foram os dados da Arkham Intelligence, que é uma empresa que faz análise on-chain. De acordo com a Arkham Intelligence, a transação ocorreu às 17 horas UTC e envolveu Bitcoin apreendidos do traficante de drogas condenado Beamit Singh, no início de 2024. Em 2019, ele foi preso pelas autoridades britânicas em Londres sob acusações de distribuição de drogas e, eventualmente, foi extraditado para os Estados Unidos em 2023. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou que, de 2012 a 2017, ele operou uma rede de contrabando de narcóticos que incluía distribuidores em Maryland, New York, North Dakota, no estado de Washington, Ohio, North Carolina e Flórida também. Como parte da sentença contra ele, ele foi forçado a entregar mais de 8.100 BTC, avaliados em cerca de 150 milhões de dólares na época, às autoridades dos Estados Unidos, no que a Agência de Combate a Drogas dos Estados Unidos caracterizou como a maior apreensão de criptomoedas já realizada pela agência, pelo DEA. A DEA, inclusive, ficou muito famosa no Brasil na série Narcos, da Netflix. Muita gente passou a conhecer mais sobre essa agência ao longo daquela série. Ele também foi condenado a 5 anos de prisão em abril de 2024, mas recebeu crédito pelo tempo cumprido e foi supostamente liberado pelas autoridades dos Estados Unidos. De acordo com The Columbus Dispatch, o Singh planejava retornar à sua terra natal, Índia, diretamente após a sua liberação. Vale ressaltar, então, que o governo dos Estados Unidos enviou esses bitcoins à Coinbase Prime e muito provavelmente vai vender. Se isso vai abalar o mercado ou não, a gente não sabe, mas muito provavelmente vai acontecer mais esse despejo. Vale ressaltar que ao longo dessa semana a gente também teve já o governo da Alemanha vendendo Bitcoin. Então, os governos estão vendendo os Bitcoins que de alguma forma estão de posse deles porque foram apreendidos. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!